É, pessoal, hoje a internet tá de rosca, viu? Tape 2 caindo a conexão hoje não tá fácil, não. Eu juro que eu tô pagando a internet certinho, pessoal. Juro, juro, juro. Aqui, deixa eu ver se tá tudo funcionando. Aos pouquinhos agora parece que a internet tá respondendo. Chegou o convite aí, fofão. Tá me ouvindo? Oiê, Oi, agora sim. tudo bem? Tudo bem? Eu tô Muito bem, e você? bem. Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo aceitar o convite e por estar participando com a gente aqui dessa live hoje. Muito obrigado, viu? Imagina, o importante é que deu certo, né? Estamos aqui, vai ser maravilhoso. Legal, legal. Tô ansioso. Acho que eu falei com você algumas vezes hoje que, assim, eu não sou. O vôlei não é o meu forte, obviamente, mas eu tive uma passagem por vôlei. Espero não decepcionar aqui nossos ouvintes, nossos seguidores, que eu possa fazer perguntas inteligentes aqui que eu e sanar a curiosidade de todos. Então, mais uma vez, É, obrigado. É uma honra estar falando contigo. Afinal de obrigada. contas, dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de atletas que participou de 5 Olimpíadas e dá para contar nos dedos de uma mão só os que têm 3 medalhas olímpicas. Então, é uma honra muito grande de ter você aqui com a gente, viu? Imagina, o prazer é meu, obrigada aí pelas palavras. Primeiramente, eu queria saber por que você escolheu o vôlei? Foi influência de alguém? Amigo, família? Como é que foi esse início dessa relação tua com o vôlei? Eu sempre falo assim que o vôlei me encontrou, né? Na verdade, assim, porque eu sempre fui muito naquele tempo que a gente brincava de tudo na rua, descalça, brincava de futebol, de queimada, basquete, tudo que tinha de esporte a gente brincava. E na época, nós somos em 5 mulheres em casa, então a gente tinha um time de bairro ali que a gente brincava, jogando campeonatos ali mesmo. E eu já gostava, né? Minhas irmãs mais velhas jogavam e eu sempre estava ali com elas. E daí na escola que foi que me veio o interesse maior, porque na escola a gente aprendia fundamento mesmo, né? Dos esportes e tal. Então eu gostava muito de basquete também, de handebol. Então, assim, quase que eu fui para esse lado, mas aí o vôlei veio como último esporte. E daí foi o que me deu a primeira oportunidade, assim, de fazer um teste. Eu nunca fiz teste de nenhum esporte. Então eu falo assim que o vôlei que me encontrou, assim, ele que me decidiu para onde eu ia, porque através desse teste eu fiquei motivada por ter passado e falei, quer saber, é isso que eu vou continuar fazendo, mas sem saber o que ia acontecer, né? Só porque eu gostava mesmo de esporte. Que legal, que legal. Assim, eu gosto de frisar que o início não é fácil para ninguém. Se Sim. tratando de alta performance, então, nem se fala, né? É, só que assim, no meio, nem no meio, nem no começo, nem no fim, né? Vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer é que conta um pouco sobre como foi seu início para conciliar, porque eu acredito que em algum momento dessa brincadeira foi ficando séria e aí foi ficando mais difícil conciliar esporte, estudos. Você tinha apoio dentro de casa para continuar fazendo voleibol? Aham. Não, realmente, o início foi muito complicado, porque
como você falou, meu pai nunca deixou eu parar de estudar. Então, o acordo era: você vai treinar, mas você vai continuar estudando. E os horários não batiam, então eu tive que mudar várias vezes de colégio para poder continuar treinando, né? Então, assim, o início foi bem difícil, mas meus pais sempre me incentivaram muito, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito apoiadores, né? Sem saber o que ia acontecer, se ia dar certo ou não. Então, por isso que ele falava: vai estudar, porque se não der certo no vôlei, os estudos, você tá firme. Então, meus pais sempre me incentivaram muito, acho que eles foram meus grandes apoiadores para que eu tivesse tranquilidade, na verdade, né? Porque era tudo muito difícil, era tudo muito longe, era muito cansativo também. Então, saber que eles estavam ali me apoiando, independente do que fosse acontecer, para mim dava uma segurança muito grande. Então, acabou suavizando um pouquinho esse início, como acho que de todo atleta, né, que tem um sonho de chegar a algum lugar, tem as suas barreiras, as suas dificuldades, mas com o apoio da família, eu acho que ficou um pouco mais leve. Ah, sem dúvida, o apoio é essencial e nessa fase crítica que você acaba encontrando muitas barreiras, muitos obstáculos, eu acho que é ali que testa realmente se você quer continuar, se é isso que você quer para sua vida, né? Eu acho que é isso, né, Fofão? Não, sem dúvida, eu sempre falo que se você realmente quer, você tem que passar por isso, porque você passando por todas as dificuldades no início, depois não tem quem te faça você desistir, porque, como eu falei, assim, apesar de ser esporte, é uma competição diária, né? Você está ali competindo com outras jogadoras, disputando vagas, então é pressão, é muita competição, é tudo muito. Então, assim, você é testado todos os dias. Eu digo que você tenta buscar a perfeição, né, dentro do esporte, que a perfeição não existe, para você se superar no meio né, de um esporte que é coletivo, mas ao mesmo tempo é individual no sentido de você buscar seu espaço. Então, assim, você passa por muitas provações mesmo, e eu acho que isso te fortalece muito, porque quando você tem uma dificuldade, assim, que você já está mais velho, você fala: não, passei por tanta coisa no começo, agora não vai ser isso que vai fazer eu desistir. Então é bem bacana, assim, eu acho que isso fortalece muito e até o nosso mental também ele vai sendo fortalecido e isso ajuda muito. Acho que para o esporte é muito importante você superar as dificuldades. É, eu sempre digo que eu acho que a grande parte aqui dos nossos ouvintes vem do esporte, seja ele triatlo, natação, ciclismo, vôlei, hoje tem de tudo aqui, né? E Aham, assim, o esporte vai fortalecendo, como você falou, nossa mente, e ele vai extrapolando, ele vai além do esporte. Você vai se tornando uma pessoa que aprende a começar e terminar as coisas, aprende a não desistir quando fica difícil. E eu queria sim. saber como que você era, que tipo de personalidade você tinha para se manter motivada. Você, um exemplo, você buscava ser campeã do campeonato que você estava participando, você buscava fazer um número de pontos, você buscava. Qual que era a sua motivação no dia a dia para se tornar cada vez maior? Aham. Desde que eu comecei assim, a ser profissional, eu tinha a minha motivação é me manter sempre como titular. E eu Essa sabia era a que isso é muito motivação. difícil. Uhum. Então eu me exigia muito, porque eu sabia e também eu pensava sempre em chegar numa seleção brasileira. E eu sabia que para chegar numa seleção brasileira eu tinha que ser titular do meu time e jogar bem para poder aparecer. Então essa era a minha motivação. Então todos os dias para mim era assim, vou treinar bastante para aquele campeonato, para fazer um bom campeonato, para me destacar, para jogar bem, para ser campeã. Então, todos os dias eu buscava motivação, nunca deixava assim. E eu era uma pessoa que gostava muito de treinar, sempre gostei muito. Geralmente a gente gosta mais de jogar, né? Mas Sim. eu gostava muito de treinar porque eu sabia que o treinamento é que ia me fazer chegar no nível que eu queria. Então, assim, todos os dias corrigir alguma coisa que eu achava que era minha deficiência, falar: não, se eu não fizer isso bem aqui, não vai dar certo, não vou conseguir fazer perfeito, distribuir perfeitamente. Então, assim, a minha exigência era sempre essa, de pensar, entrar numa seleção e todo dia ser a melhor ali para ser titular. Esse era o meu objetivo. Ah, legal. E assim, eu assisti um outro episódio contigo, na verdade, um podcast com o Outdoor Regional, que inclusive está aqui nos acompanhando hoje, Sim. e, e me chamou a atenção uma coisa que eu vi lá, que você não começou na tua posição, né? Você começou em outra e depois que você teve uma alteração de posição.
Eu queria que sim. você falasse um pouco sobre isso, que momento que você achou que era hora de mudar e se reinventar em outra posição, e como é importante na nossa vida a gente pensar nisso também, né? Eu falo que eu fui muito privilegiada, porque eu comecei como atacante, sempre fui atacante, e eu acho que todo mundo que vem para o esporte quer ser atacante, né? Que eu falo que nem no futebol, ninguém quer ser goleiro. Então, assim, Exato. eu queria ser atacante, porque eu sempre na minha cabeça, atacante que era destaque, que definia o ponto. Então, eu fui toda assim, a minha base como atacante, aí eu estava faltando 2 anos para passar para ser adulta. Então, eu ficava um pouco triste porque eu nunca tinha ido para a seleção de base, eu nunca fui para a seleção de base. Então, assim, como atacante. E daí eu sempre falo assim que às vezes a gente precisa de pessoas também que ajudem a gente a definir algo que a gente não vê, porque eu nunca na minha vida imaginaria que eu seria levantadora, nunca na minha vida. E daí eu tive a oportunidade de jogar improvisada como levantadora no jogo, mas não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu levantava a bola para um lado e para o outro, mas não sabia nada. Simplesmente para quebrar ali uma falta que tinha de levantadores. E daí o Zé Roberto estava assistindo esse jogo, que ele era treinador do adulto, lá no mesmo clube que eu estava. E eu falo que ele viu algo que eu não vi, né? Assim, porque se alguém. E quando ele falou para mim, falou, vamos treinar como levantador, eu falei, de jeito nenhum, não quero. Eu relutei bastante, porque eu não entendia, né? Eu não sabia ser levantadora. Ele falou que me ensinava. E daí, como eu não tinha assim, não tinha muitos resultados assim como atacante, apesar de ser uma jogadora que me destacava pela habilidade, né? Pela técnica, eu não me destacava em seleção. Aí eu falei, por que não? Vamos me dar essa oportunidade. Aí eu comecei a treinar como levantadora e foi daí que minha vida mudou. Foi daí que depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei já a ser levantadora, fui convocada para a seleção e comecei a me destacar e foi uma mudança assim imensa. E eu já era adulta, né? Já era uma situação difícil no esporte, né? Você já está com uma idade, conseguir fazer o que eu consegui. Mas eu falo que é muito importante, assim, porque eu falo, ainda bem que eu voltei atrás da decisão, porque acho que eu não viveria tudo que eu vivi na minha vida, né? Foi graças a uma pessoa que teve esse cuidado de olhar com carinho e de ver algo que eu nem imaginava que eu tinha essa capacidade. Não foi fácil, porque é uma mudança, mas eu acho que você tá, como você falou, tá aberta, né, a mudar um pouquinho, né, virar um pouquinho a chave, se dar essa oportunidade. Então, eu fiquei muito feliz de não ter sido contrária ali, aceitado o desafio e graças a Deus deu tudo certo. Que bênção que você não foi teimosa nessa decisão, né? Verdade. Sabe que eu tenho uma outra curiosidade, que é assim, que cabe aí ao vôlei, ao futebol, ao basquete, aos esportes coletivos, né? Eu já joguei futebol, já joguei vôlei, e foi uma coisa que me fez deixar o esporte coletivo e hoje praticar um esporte mais, que é o triatlo, né, e tudo mais. Afinal, não basta você estar bem, o time todo tem que estar bem para funcionar, para você entregar resultado. E sem dúvida, isso é uma coisa que você precisa trabalhar entre os atletas que compõem esse grupo. Você lidou bem com isso ao decorrer desses anos? Eu imagino que você deve ter conhecido atletas fantásticos que talvez não se enquadraram nesse modelo de grupo tal, e por conta disso, não é nem por conta do talento, não foi adiante. Você tem alguma coisa para dizer nesse sentido? Aham. O voleibol ele é muito isso, ele é muito coletivo, assim, mas de uma maneira, que nem eu falei, existe o coletivo e existe o lado individual da competição. Mas tem muitas pessoas, muitas atletas que elas não se encaixam, né, nesse coletivo, porque elas teimam, né? Eu falo que é teimar, que conseguem sozinha vencer, e não consegue. Eu preciso de um passe, ela precisa de uma levantadora. Então, eu acho que é um jogo muito coletivo, que você precisa também entender isso. E muitas pessoas, elas não se dão essa liberdade, elas não se abrem para isso. Elas continuam achando que elas são a solução. E isso é muito complicado num time onde você precisa, ainda mais o vôlei, né? Que a bola passa de um para outro, precisa
de uma estratégia, todo mundo com técnica trabalhando. Isso acontece muito no voleibol, e geralmente as pessoas que não se adaptam a esse tipo de situação não conseguem ir muito além, assim, não conseguem ir para frente, porque é que nem as meninas falam que eu sou muito assim, eu sou conhecida muito de pensar no grupo, né? Pensar no próximo. Mas eu acho que é isso, né? Porque se eu pensar só em mim, não faz sentido, né? Eu tenho que pensar no bem do grupo. Então, muitas vezes, algumas conseguem ainda virar a chave, perceber, não, eu estou errada e vou mudar, outras não conseguem. E com isso acaba que não se enquadra dentro do clube, do time, do ambiente, e dificulta muito, porque a mentalidade assim de individualismo no esporte coletivo não funciona. São características de capitã, são características de quem compreende ali que de liderança mesmo, né? E se trata exatamente disso. Aquele dia que a tua atacante não está tão bem, você como levantador ali ter que escolher, acionar mais a outra que está um pouquinho melhor, se doar um pouco mais e não ficar cobrando por conta de você estar se doando mais, porque vai ter um dia que você não vai estar bem e outro vai se Sim. doar por você. Realmente é um negócio bem complexo e se o time não tiver junto mesmo, rola aquele negócio que rola no trabalho, rola em várias situações, né? Eu tô carregando o piano sozinho, né? E aí, quando chega nesse ponto, a coisa complica, né? Né, com certeza, com certeza. Isso às vezes é muito ruim, assim, porque tem situações, às vezes, que a jogadora se acha muito craque, aí não gosta de treinar, aí chega na hora do jogo, ela quer fazer e não vai, não adianta. Tudo tem um limite, assim, tudo isso tem um limite. Mas isso é muito ruim, assim, essa mentalidade. A gente fala que o prêmio individual, né, no voleibol, ele é bacana, é reconhecimento, mas você vê, você não pode, e seu time não subir, é uma missão não muito completa, né? É como se você não tivesse feito a coisa 100%, porque só você ganhar, assim, não representa o que foi o seu time, o resultado. Então, às vezes, você fica feliz, mas você fica triste, porque você ganhou, mas o seu time não está no pódio. Então, é um sentimento assim meio vazio assim, pelo menos é a minha percepção que eu tenho assim enquanto jogava. Você teve aí o privilégio de trabalhar com o Bernardinho, né? E com o Zé Sim, Roberto, certo? sim. São duas personalidades muito fortes. É, e assim, a gente que vê de fora, eu não os conheço, mas olhando pelo lado de professor que eles são, né? Eu queria que você falasse assim, realmente eles extraem mais do que você poderia extrair, porque eu já vi que você gosta de treinar, você é uma pessoa que gosta de perfeição, você É. vê dessa forma que eles realmente conseguem extrair ainda mais dos atletas? Eu sempre digo que eu fui privilegiada e acho que todo atleta que treinou com os dois, em algum momento da vida, estava no pódio ali, foi vencedora. E o bacana, assim, como você falou, são personalidades diferentes, mas que eles tiram o seu melhor. Características dos dois, assim, não tem nem comparação, acho que de atitude, de comando, são bem diferentes, mas são dois treinadores, assim, que entendem muito do voleibol. Eles sabem, né? Eles sabem jogar, eles têm uma visão incrível do jogo em si, os treinamentos, a tática de jogo, na hora de mostrar um vídeo. Então, assim, a gente evolui muito com eles, porque eles fazem você, principalmente eu, que os dois são levantadores, então, assim, eu sofri um pouquinho mais, porque a cobrança é maior, mas, assim, ao mesmo tempo me fez crescer como levantadora, de sair um pouco fora, né, da caixinha ali. Então, assim, eu sou muito grata, principalmente o Zé foi que me fez como levantadora, então a gente trabalhou muitos anos, e o Bernardo veio com aquela energia toda do não desistir, de você se doar mais que o seu 100%. E são mentalidades diferentes, mas que agrega muito quando você tem consciência do que eles estão fazendo, tem entendimento, você evolui muito. Então, acho que não tem uma jogadora, assim, pelo menos que eu conheça, que trabalhou com eles, que não deu uma evoluída ou que não tem uma medalhazinha ali de ouro no peito. Os dois, realmente, eles conseguem transformar os atletas. A impressão que a gente tem de fora é que eles entendem muito de voleibol e somam a isso o entendimento que eles têm de pessoas, de formação de Sim. grupo.
Eu acho que é esse o grande sacada ali que a gente percebe de fora, pelo menos, né? Eu ia te perguntar, nesses longos anos, foram quantos anos como atleta profissional? 30 anos. 30 anos. Como foi 30. teu histórico de lesão nesses 30 anos? Vou- Tem Olha, eu vou alguma falar, coisa que marcou? acho que de 30 anos vão tirar uns 5 anos aí que eu não senti dor em alguma coisa. Mas eu já tive, assim, graças a Deus não tenho nenhuma cirurgia, nunca tive. Eu tenho muito problema, eu não sabia lidar muito bem com lesão, assim, eu tenho uma dificuldade. Eu tinha, né? Eu tive que aprender que o alto rendimento é isso, né? Você vai ter que sentir dor e superar. Então eu comecei a entender melhor isso, mas é muito difícil. Eu já tive muitas lesões assim bem complicadas. Acho que eu já tive toda parte do corpo. Mas o meu maior problema, assim, que me acompanhou por muitos anos foi meu tendão de Aquiles, que eu já tive. Acho que a minha família tem um histórico, né? Meus irmãos já fizeram cirurgia, 3 irmãos já fizeram, então eu tinha muito medo disso, mas nunca rompi. Mas era para mim, que é a levantadora, que estou sempre apoiando, né, para deslocar, para mim era muito complicado isso, e eu convivi muitos anos com essa lesão, e acho que foi uma das mais difíceis. Eu já joguei uma Olimpíada a de 2000, eu fui para lá machucada, né, assim, não consegui me recuperar, mas fiz a competição toda, mesmo sentindo, eu só fazia fisioterapia, eu não treinava, não conseguia treinar, então eu só ia para o jogo, eu não consegui treinar, era uma lesão muito, era no tendão de Aquiles também, e eu falei, seja o que Deus quiser, eu já estou aqui na Olimpíada, eu não vou embora, né, e era com o Bernardinho na época, e foi a Olimpíada toda com essa dor, assim, acho que foi uma das dores mais difíceis que eu senti na minha vida, porque eu achava que eu não ia conseguir e acabava o jogo com muita, muita dor, assim, era uma coisa muito, muito, muito doída, uma dor muito doída. Chegou a te afastar por algum período, por algum tempo da quadra, assim, ou nunca aconteceu? Não, eu nunca fiquei, assim, porque as minhas lesões, assim, eu sempre senti, mas eu tinha uma recuperação muito boa. Sempre me recuperava muito bem, então eu nunca fiquei muito tempo. Às vezes eles me seguravam, né, para quando, Poupar? dependendo da situação também que você está da competição, né? Você está numa fase mais tranquila, então me poupava. Aí quando chega na reta final, aí vamos embora e seja o que Deus quiser. Então depende muito do momento que a gente está, mas sempre tiveram muito cuidado assim comigo, assim. Graças a Deus eu tive profissionais assim que sempre conseguiram me colocar bem dentro de quadra, né? É que essas lesões, elas são, não tem jeito, elas vêm e você tem que saber lidar com elas, né? Faz parte. Sim. Você sabe que você só reforçou uma teoria que eu tenho que acho que em todos os atletas de alta performance que são exemplos, que são referências em seus esportes, né? Todos eles tiveram duas coisas: uma longa carreira nos seus esportes e um baixíssimo índice de lesão que afastou, ou seja, consistência, né? Eu acho que esse é a fórmula, a receita do sucesso. Quando eu lembro de atletas que são renomados, conhecidos e que conquistaram grandes coisas, é isso que eu chego na receita. Como você disse, uma boa recuperação, um histórico de lesão que não afastou, né, por muito tempo. E eu acho que isso é constância, né? Isso se transforma em resultado, em vitória, em resultados, né? É, é, sem dúvida, sem dúvida. Eu ia te perguntar também, aí é uma comparativo, porque eu vi, inclusive eu vi um history seu hoje que você estava até dando uma de futebol, né? Você está atacando agora o futebol de campo agora, né? Não, não, aquilo lá foi só uma ação lá que eu fui participar. Eu não, ó, eu fui até de tênis, eu não tenho nem chuteira, atleta de vôlei não tem nem chuteira, eu fui de tênis de vôlei, então assim, eu só fui mesmo participar, não entrei em campo não, só brinquei um pouquinho ali, mas para uma ação lá beneficente lá, então fui fazer parte, mas
Isso aí era quando eu era mais nova. Quando eu era mais nova, eu me arriscava mais a jogar futebol. Então, eu ia te perguntar isso, o que mudou de antigamente para hoje, no teu ponto de vista, quando se fala de alimentação, preocupação mental dos atletas, fortalecimento, já existiam essas preocupações ou não era nessa mesma proporção que a gente tem hoje? Eu queria falar sobre isso. Uhum. Assim, eu venho de uma geração bem diferente da de hoje, né? De alguns anos. Hoje eu acho que existe uma preocupação maior em todos os sentidos. Existem profissionais, né, que são ligados com clubes, com seleção, que trabalha mais individualmente com o atleta. Então, isso é uma coisa muito boa. A minha geração não tinha isso assim tão próximo, não tinha essa preocupação, né, com a alimentação. Acho que a gente tinha a nossa própria consciência, porque a gente sabia, está um pouquinho acima do peso, então vai treinar mais, vai. Então, a gente não tinha uma pessoa que orientava, assim. No início do vôlei feminino ainda não tinha um trabalho psicológico. Então, hoje, assim, a estrutura do voleibol, ela melhorou muito, ela evoluiu bastante. Hoje se vê a necessidade de ter um acompanhamento, até para o atleta ter um melhor rendimento, ter uma melhor performance. Então, assim, mudou bastante isso. E a gente vê que o próprio esporte exige um pouquinho mais isso, né? Eu acho que antigamente a gente vivia numa pressão, hoje a pressão continua, mas as pessoas não estão sabendo lidar muito bem, então é importante ter um acompanhamento. Acho que isso ajuda a fortalecer o atleta também no todo e também essa estrutura, né? Ter um staff ali que te dê orientação de nutrição, que te dê da parte física, de cuidados mentais. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, porque sempre foi necessário, mas eu vim de uma geração que não tinha. Então, nós mesmos que fazia tinha essa consciência, né, do Sim. trabalho com o nosso corpo, da nossa alimentação. Então, isso agora está bem mais fortalecido hoje em dia. Quer queira, quer não, era uma preocupação a mais que vocês tinham que hoje pode ficar por conta desses profissionais, né? Sim, sim. Hoje os clubes de seleção também se preocupam um pouquinho mais com isso. E, e ajuda também o atleta, acho que desde novo, né? Que eu falo que isso tem que ser desde de cedo, porque daí você já vai tendo consciência, né? Você vai tendo, já vai chegar uma hora que não vai precisar o profissional estar falando o que você precisa fazer, você mesmo já vai se conhecer e saber o que precisa ser feito. Legal. Eu vou entrar num assunto aqui de patrocínios. E antes de falar desse assunto de patrocínios, eu queria falar para quem está nos acompanhando aqui na live, um dos nossos parceiros aqui do canal, a TM7 Sports, ela ofereceu um braque, um braque preto, curto, para quem, principalmente para os que estão nos acompanhando, que jogam vôlei aqui, né? Mas para quem não joga também, vale para todo mundo que está nos ouvindo. Logo mais eu vou falar cada um dos apoiadores do canal. E assim que eu falar a palavra TM7 Sports, o próximo que escrever embaixo, o primeiro que escrever embaixo vai ganhar um voucher e depois eu chamo no particular para falar como é que funciona. Tá bom, gente? A pergunta que eu ia te falar de patrocínios é que antigamente não existia as redes sociais, então eu entendo que esse trabalho de divulgar os nomes dos patrocinadores dos clubes, né, para aparecer nas mídias, era uma responsabilidade da delegação ali do time, de alguém que cuidava dessa parte de imagens, né? E hoje me parece que está tudo, não está só nessa equipe específica de imagens. Hoje está caindo muito para os atletas também. Os atletas têm uma parcela muito grande de divulgação de imagem das marcas, né? E, de certa forma, compartilham na rede social, eu acho que ajuda muito o atleta, ajuda muito as marcas. Então, ganha o clube, ganha o atleta, ganha a marca, ganha todo mundo. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, porque uma vez que a gente fala de esporte de alta performance, será que esse atleta consegue conciliar ser um atleta de alta performance e também blogueiragem ao mesmo tempo, entendeu? É isso que eu queria a sua opinião sobre isso. Assim, ó, hoje a gente, do momento que a gente vive, isso é muito presente, né? Hoje faz parte.
Como eu falei, assim, eu vivi num mundo bem diferente do que era hoje. Hoje a gente tem a rede social muito forte, a gente tem patrocinadores que querem fazer um trabalho individualizado com o atleta. Eu sou sempre a favor, assim, de que beneficie o atleta, mas desde que não atrapalhe, né, no rendimento dele, na concentração, no tempo de descanso, que eu acho que isso é muito precioso para o atleta, o tempo de descanso. Eu acho que ele tem que ser sempre prioridade. Então, eu acredito muito que é importante que o atleta também ele consiga ter, né? Porque acaba que quanto mais seguidores hoje em dia, né? Os seguidores que as pessoas falam, quanto mais seguidores você consegue ter um patrocinador. Então, assim, a partir do momento que isso não influencia dentro do trabalho da pessoa, dentro da quadra, dentro do voleibol, eu acho que isso não tem problema. O que eu penso muito é que às vezes existe os ciúmes, né? Os ciúmes, aquela coisa, poxa, ela está fazendo. Então, tudo tem que ser pensado assim para não atrapalhar, porque às vezes a gente pensa, parece que não, mas dentro do ambiente de voleibol, onde você convive com mais pessoas, existe também aquela coisa dos ciúmes, aquela coisa de, né, porque ela está fazendo ou não. Então, tem que existir um cuidado, uma atenção muito grande para que isso não interfira. Mas eu sou a favor de que ele consiga também, né, tirar o seu extra ali, porque a vida de atleta também não é fácil. A gente tem ali o nosso tempo, a gente tem o nosso limite, e a gente precisa também ser valorizado. Então, foi uma forma que existe de valorizar o atleta, mas dentro disso que eu falei, desde que isso não interfira com o atleta dentro de quadra. Eu me preocupo um pouco com a questão da meritocracia, que quando a gente fala de seguidor, a gente não está falando do talento do atleta. Muitas vezes tem atleta muito talentoso no esporte, mas não tem esse viés da rede social. E aí ele acaba ficando de lado, e o outro atleta que às vezes não é tão talentoso, mas, poxa, é engajado pra caramba no Instagram, ele acaba sendo mais popular, mais procurado pelas marcas. Não estou dizendo que é injusto, cada um na sua, Sim. mas isso acaba, principalmente no esporte coletivo, causando ruídos, como você mesmo disse, né? Porque é complicado, né? É uma ferramenta que ajuda, mas que também coloca em situação bem complicada, né? Eu imagino os treinadores, é, o Zé Roberto, o Bernardinho tendo que lidar com isso hoje, coisa que não fazia parte, antigamente, e agora eles têm que conduzir isso dentro do clube também, não deve ser fácil, não. É. Não, eu lembro até um fato que aconteceu em 2008, né, que nós estávamos indo para Pequim, e sempre tem, véspera de Olimpíada, sempre tem as pessoas que procuram atletas para fazer patrocínio disso, patrocínio daquilo. E foi uma das coisas que eu tinha falado com as meninas, para a gente abrir mão um pouquinho disso, né? Eu falei, se a gente for campeão, todo mundo vai fazer muita coisa. Porque existe esse lado também que influencia, parece que não, mas influencia um pouquinho dentro ali do seu ambiente. Então, foi muito legal assim que elas entenderam isso, a importância que era a gente estar totalmente focada na Olimpíada, com a cabeça ali, porque o patrocinador, por mais que ele vá te ajudar, ele quer que você faça vídeo, que faça foto, então você vai sair um pouquinho do seu foco. Então, eu lembro que tinha um patrocinador que queria, mas queria só com algumas. A gente falou, poxa, a gente não precisa disso agora. Depois vai todo mundo, né, ter o seu merecimento. Então foi muito bacana que o grupo entendeu isso e todo mundo abriu mão. Então a gente foi lá, foi campeão olímpico e as coisas aconteceram. Então tem que ter Perfeito. assim, tem que ter muito cuidado às vezes para você não atrapalhar, né, o trabalho e tudo aquilo que você constrói, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que faz diferença e são palavras que fazem total diferença depois no resultado, viu? Antes de entrar aqui nas perguntas que o pessoal fez, eu queria pedir só um minuto de licença para falar sobre os apoiadores aqui do canal. Peço sua licença, À Fofão. vontade. Eu quero falar aqui do Mundo Verde. Você encontra suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você que cuida da saúde e bem-estar da sua família. Você que ainda não conhece, vale a pena conhecer Mundo Verde. O Mundo Verde fica aqui em Boituva. Inclusive, está com vários produtos com até 40% de desconto essa semana. Corre para lá antes que acabe. Quero falar da SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica. Mobilidade elétrica, a era da energia renovável chegou e deixa o sol pagar a conta de energia para você. A SPG Energia
tem uma equipe especializada que vai te ajudar e orientar com o melhor projeto para você passar a economizar usando a conta de energia a seu favor. Sinfonieta, instrumentos musicais, instrumentos de corda, madeira, tecla, novos e seminovos. Dê um pulinho na Sinfonieta, diga que viu aqui no canal Tripulantes e você vai ganhar um desconto do Hélito, hein, pessoal? M7 Esportes, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele. Tudo com alta tecnologia e raios vermelhos longos que podem proporcionar para vocês uma recuperação mais rápida durante você ainda está realizando o exercício. Eu não sei se a Fofão conhece a TM7 Sports. A TM7 Sports fica aqui em Boituva e é um grande apoiador aqui do canal. Trabalha com a linha de voleibol. Então, para quem procura aí braques, joelheiras, cocheiras, tudo isso a TM7 tem, além de camisetas e shorts segunda pele, tá bom, pessoal? Eu vi aqui, deixa eu ver quem que escreveu logo depois que eu falei, quem foi o primeiro que vai levar aqui, deixa eu ver, aqui ó, Luciane Noim, foi a primeira que falou depois, então a Luciane que vai ganhar o braque da TM7, tá bom, Luciane? Depois eu te chamo no particular para a gente ver isso aí. Quero falar aqui da La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreende-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 6h30 às 23 horas. Visite, eu faço um pedido via WhatsApp e se eu puder dar uma dica, experimente a piadina de carne com cebola caramelizada, tá bom, pessoal? Quero falar da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids e uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Cíntia Borges, realce sua beleza com sobrancelhas perfeitas. No espaço Cíntia Borges você encontra design, renda, micropigmentação, extensão de cílios e muito mais. Esses são os apoiadores aqui do canal, alguns deles, depois eu vou falar mais alguns. Eu queria fazer uma pergunta para você, Fofão, que foi o pessoal que mandou para mim na internet aqui. Queria que, poxa, essa pergunta não podia deixar de ser feita mesmo. A melhor alegria e a maior frustração dentro das quadras. Primeiro, eu queria compartilhar com você que eu acho que antes mesmo de eu praticar esportes, de fazer esportes, eu era daquele que assistia às Olimpíadas em casa, Copa do Mundo, e sempre que um atleta do Brasil subia no pódio, é choro, não tem outro jeito. Agora eu estou num ponto que nem precisa ser do Brasil. Qualquer atleta que sobe no pódio lá, eu choro agora, entendeu? Eu queria que você compartilhasse um pouco como que é a melhor alegria e a maior frustração dentro das quadras. Acho que a maior alegria, sem dúvida, é ser campeã olímpica. Eu acho que eu passei por muitas coisas dentro das quadras, muitas coisas maravilhosas, mas foi o que eu treinei a minha vida toda para conquistar a medalha olímpica. Então, em 2008, para mim, ter subido no pódio, com aquela medalha de ouro ali, eu acho que foi a maior alegria que eu podia ter na minha vida. E eu sabia que aquilo ali eu estava encerrando meu ciclo na seleção. Então, assim, foi perfeito. E a minha maior frustração foi quando a gente perdeu o Pan-Americano no Brasil em 2007. Dentro de casa. Dentro de casa. Foi assim, eu falei que eu nunca tinha sentido uma dor assim tão forte assim por ter perdido, mas como o vôlei feminino jogava muito pouco no Brasil, então assim, acho que a dor foi maior assim de estar em casa e não ter conseguido sair dali com uma vitória. Aquilo ali foi bem frustrante mesmo, machucou bastante, mas aconteceu. E demora, né? Acho que vai vários jogos para se reorganizar de novo depois de um tombo desse, não é? Não, demora. Esse aí demorou muito. Eu acho que a pancada foi muito forte, porque eu nunca tinha ficado do jeito que eu fiquei. Foi em 2007, antecedeu a Olimpíada de 2008. Então, assim, para mim aquilo ali foi um aprendizado para 2008. Mas eu acho que, nossa, eu não sei quanto tempo que eu demorei para
para entender o que aconteceu, para poder voltar, para ter força de novo, porque por mais que a gente saiba que você vai entrar em quadra, alguém vai ganhar, alguém vai perder, tem derrotas que são mais doloridas. Às vezes você não para pensar que talvez foi necessário perder 2007 para vir com uma mentalidade diferente para 2008. Você pensa dessa forma? Às vezes eu fico, eu precisava ter caído da bicicleta aqui para poder entender que é um negócio assim, sabe? Aham. Depois, sim, depois de um tempo de superar, que você começa a entender que ali a gente tirou muitos aprendizados, né? Por mais que você, lógico que você não entra em campo em quadra para perder, mas como a gente estava se preparando e o nosso objetivo principal era a Olimpíada, tirei muito aprendizado, acho que o grupo tirou muito aprendizado, o Zé Roberto, foi um ensinamento assim do que fazer do começo até o final. Então, quando você está com a cabeça mais fria, né, quando você já está respirando melhor, assim, você começa a entender e fala assim, não, talvez se a gente tivesse ganhado em 2007, a gente talvez se acomodaria um pouco por ter sido campeã e não fizesse a coisa certa para 2008. Isso também passou pela cabeça de todo mundo. Legal. Outra coisa que falaram aqui é o seguinte: você mora em Boituva, né, Fafão? Agora eu sou cidadã boituvense. Então, Agora eu sou. presta atenção nesse convite. Fofão, vem treinar com a gente amanhã já, inclusive, às 5h30 da manhã nas quadras do Primavera, para você treinar com a equipe Cornetas Running. Peraí, 5h30 da manhã? É? É impossível. Eu não estou nem raciocinando esse horário. Parabéns para quem treina esse horário, viu? Meu Deus do céu. Assim, a gente tem um grupinho que treina todas as terças e quintas às 5h30 da manhã aqui nas quadras do Primavera. Inclusive eu sou um deles, sai aqui da frente de casa. Mas também o Grupo Cornetas treina a corrida às terças e quintas às 19, às 18, às 17 horas, às 19 horas. Depois eu vou compartilhar com você para você um dia participar com a gente do treino de corrida, tá bom? De corrida. É. Corrida eu até assim, mas ainda sou muito boa de corrida não, mas eu faço um pouquinho. Perguntaram também como é que você veio parar em Boituva. Em Boituva? Uhum. Olha, meu pai, ele comprou um terreno há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, até falecido já meu pai. No Recanto Maravilha ele comprou e começou a tinha uma casa ali, ele começou a ampliar a casa, fez uma chácara. E daí foi aos pouquinhos foi trazendo, né? Primeiro a gente vinha só para passear, minha mãe não queria vir, porque nós somos de São Paulo. Aí depois minha mãe acabou vindo, isso é lá para 90, nem sei quando que foi isso, começo, 95, 96, eu acho. E daí minha mãe acabou, né, sendo convencida, veio, e daí a gente vinha, praticamente vinha pouco, porque eu viajava muito, né, então não vinha muito assim. Aí depois começou a vir, veio minhas irmãs, aí eu construí minha casa também. Aí meu pai faleceu, aí a gente continuou aqui em Boituva, e em 2010 eu construí minha casa aqui. E daí, com a pandemia, eu adotei uma cachorrinha e falei, eu vou embora de vez para Boituva. E daí eu fiquei, agora eu não volto nunca mais para São Paulo. Que legal, Agora eu quero ficar aqui bom, para sempre. que legal, que legal. Bom, antes de qualquer outra coisa, antes de encerrar, deixa eu corrigir que o pessoal tá pegando no meu pé aqui. O treino é às 19h30, tá, Fofão? A Fofão não vai perder a hora, fique tranquilo, pessoal. Depois eu mando para ela a hora do treino, viu? Mas, mas agora, falando sério, vai ser muito legal. Se um dia você quiser compartilhar com a gente, participar com a gente, vai ser muito bacana. Tá bom. Bom, antes de finalizar aqui, eu queria mostrar para quem está nos acompanhando. Esse é meu primeiro livro, já acabou todas as unidades. Esse é o segundo. Quem quiser, depois me chama no privado. Ainda tem um pouquinho de unidade para quem quiser adquirir, tá bom? É só me chamar que eu te dou mais dicas sobre esse livro, tá, pessoal? Falo sobre ultra triatlo nele. E é um ótimo presente para quem quer presentear alguém, para quem conhece alguém do esporte, tenho certeza que vai gostar. Popão, eu queria que você, para encerrar, se você quiser, obviamente, eu sei que você tem
como é que eu posso dizer? Você tem eu vi lá, eu acompanhei que você tem um projeto social, vamos dizer assim, né? Se você quiser falar um pouco sobre ele, para quem está nos acompanhando aqui, até para a gente saber um pouco mais do como que ele funciona, se tem algo que a gente pode ajudar aqui como Boituva, como, enfim, né? Então, eu tenho esse projeto social, ele é lá em São Paulo, né? Porque, na verdade, foi um parceiro de muitos anos lá que descobriu que eu morava em Lausanne, Paulista, e daí a gente acabou fazendo essa parceria, um projeto social com crianças de 9 a 14 anos. Aonde ali é mais assim, não é formar atletas profissionais, né? É formar seres humanos. Então, esse é um dos meus sonhos que eu sempre tive, sempre quis, né, tá fortalecendo. Eu já tive um Iperó também, há muitos anos atrás. Eu E lembro. daí esse agora que eu estou mais presente, na Iperó eu não consegui acompanhar, mas esse estou mais presente, sempre tô aparecendo por lá. E é o projeto onde a gente acolhe as crianças ali, mostrando um pouco do voleibol e mostrando também outros valores, né, que o esporte também traz para a gente, para que eles levem para a vida deles, dando oportunidade também para as crianças para verem outro lado, né, que eu acho que o esporte ele mostra o lado bom, né, da vida. Então é 1h15 que eles ficam ali sendo crianças, brincando, se divertindo. E eu estou muito feliz em poder estar proporcionando isso a eles. Eu não tenho dúvida que o esporte vai direcionar cada uma dessas crianças, vai ajudar elas. Eu também compreendo a importância que o esporte tem, não só na adolescência, na infância, e até para a gente acompanha nos grupos de corrida, depois de mais velho também, a gente aprende muito, né? Sim, Tendo um grupo, tendo um propósito, tendo um passatempo, um momento ali de lazer, só tem coisa boa que vem disso, não tem nada de ruim, não é mesmo? com certeza. Acho que tudo que as crianças precisam é de uma oportunidade e um espaço ali para se divertir. Isso aí faz muita diferença na vida deles. Legal, parabéns. Eu Obrigada. participei em Peró no passado do projeto, em Isso. algumas vezes eu tive lá, era a tua irmã Minhas que irmãs, isso. comandava, não é Minhas isso? irmãs que cuidavam. Tive essa oportunidade, muito legal, bacana demais. E olha, é mais isso, eu queria agradecer pela tua disponibilidade, o pessoal do Outdoor Regional que conseguiu aí colocar a gente em contato. Já tinham Uhum. me falado sobre como você era gentil, bacana e como ia ser legal, e realmente foi exatamente como eles falaram. Muito obrigado, viu, Fofão? Quero agradecer em nome de todos os ouvintes aí. E aproveitar aí que nós estamos com um público aí para convidar todos para continuar seguindo o Tripulantes Podcast, Adriano Consorte Ultra. Todas as segundas a gente com um convidado que tem aí um repertório vasto dentro de algum esporte, seja o triatlo, seja o vôlei, seja corrida, seja luta e tudo mais. Tá joia? Mais uma vez, Sofão, muito obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Agradeço a todos aí que estiveram com a gente. Foi muito bom aí bater esse papo com você. Obrigada. Joia. Pessoal, boa noite. E eu vou chamar aí a ganhadora do TM7 Sports para falar como é que funciona, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.